Boa tarde a todos, é um prazer apresentar a vocês uma comparação entre o sistema judicial islâmico e o brasileiro. Vamos explorar as diferenças e semelhanças. Assalamu alaikum, queridos irmãos e irmãs, que a paz de Deus esteja com todos. Hoje começaremos os chamados crimes religiosos ou crimes contra a religião. O primeiro deles será o consumo de álcool. Trata-se de um pecado grave, por isso um crime, previsto tanto no Alcorão, em pelo menos 2 versículos, como na Suna do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Essa proibição tem como fundamento o fato de o álcool ser uma substância que embriaga e que pode trazer graves danos tanto à mente quanto ao corpo. Ao menos à luz do direito islâmico clássico tradicional, o consumo de álcool é uma proibição absoluta para muçulmanos. E isto engloba a produção, o transporte, a venda e, obviamente, o consumo de bebidas alcoólicas. A punição clássica, ela varia de 40 a 80 chibatadas em público. O que determina essa variação? Várias coisas. A principal delas é a escola de jurisprudência. E a segunda é o ponto geográfico. Cada país que adota a Sharia acaba instituindo uma pena que vai variar aí dentro desse intervalo de 40 a 80 chibatadas. 40 chibatadas está prevista em Suna, né? Há um hadith que fala sobre isso, de uma prática do profeta de adotar em casos de consumo de álcool o açoitamento por 40 chibatadas, sempre em público. A elevação para 60 ou 80 veio depois como um precedente político de alguns califas. Então as escolas acabaram ficando aí entre 40 e 80. Nesse sentido, seria uma pena fixa, aquelas penas hudud que eu expliquei nas aulas anteriores. Mas há uma corrente reinterpretativista que tende a defender que a pena para o consumo de álcool, na verdade, não é ou não deveria ser uma pena fixa, hudud, mas uma pena tazir, ou seja, uma pena que fica sobre a competência discricionária do juiz, do qadi, definir caso a caso. E aí é que começam a aparecer alternativas às chibatadas, como, por exemplo, detenção, multas elevadas. Há países que adotam só chibatada e elas vão variar aí de país para país de 40 a 80. Há países que, além das chibatadas, acumulam detenção e multas elevadas. Isso também vai variar de país para país, né? A pergunta que fica é qualquer bebida alcoólica? Sim, é qualquer bebida alcoólica. É qualquer quantidade? Essa é a posição enormemente majoritária. Ou seja, se faz mal beber muito, também faz mal beber pouco, então a proibição aqui seria total. Mas historicamente, há uma divergência dentro do hanafismo, da escola Hanafi. Alguns autores dessa escola defenderam, como ainda defendem, que o foco não deve ser a ingestão em si de álcool, mas o estado em si de embriaguez. Então, em casos, por exemplo, de vinho de uva, pequenas doses, desde que elas não levem à embriaguez, não seriam proibidas. Mas essa é uma posição bastante minoritária
e praticamente restrita à escola Hanafi. Então, assim, mesmo dentro dela, a posição enormemente dominante, no sentido de que qualquer quantidade é proibida, né? Como é que a Sharia se aplica nos diferentes países? Aí isso varia bastante, né? Por exemplo, em alguns países a proibição é total, tanto para muçulmanos quanto para não muçulmanos. Então, em países como Brunei, Irã e Arábia Saudita, ninguém que está ali pode consumir álcool, né? Não se produz, não se transporta, não se vende, não se consome. Em alguns outros, a proibição é só para muçulmanos. Ou seja, se você vai fazer turismo ali, não é muçulmano, enfim, está a trabalho, desde que você tenha uma licença, você pode beber. É o caso do Paquistão. E em outros países, o consumo ele é permitido só para não muçulmanos, mas não depende exatamente de uma licença prévia. Depende de você estar em locais credenciados. Então, por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos, exceto Sharjah, você vai em determinados hotéis e bares, tem locais para beber. Se você é um não muçulmano, você entra lá e bebe. Se você é muçulmano, você não bebe, tá? Em alguns países, o consumo é permitido, né? Então, se você é muçulmano, a pena que você vai ter, quando muito, é moral, é o remorso. Mas se você quiser beber, você bebe, né? Afronta uma norma religiosa, mas não afronta uma norma do Estado daquele país, daquele Estado-nação. Então, exemplo, que aí já tem uma visão mais reformista, né? Poucos juristas tendem a, numa visão mais liberalizante, reformista, dizer que não tem problema nenhum. Mas também é super minoritário. De qualquer maneira, em alguns países é pecado, mas não é crime, né? Turquia, Albânia, Bósnia, Azerbaijão e Tunísia são exemplos, tá claro? É isso. Na próxima aula nós estudaremos o crime de apostasia. Saudações a todos e até lá.